aquele que lida com o direito e todo aquele que busca compreender como o direito se estrutura na realidade social, todos vão se encaminhar para entender o fenômeno jurídico a partir de sua decisão e de sua aplicação. O direito não é simplesmente um conhecimento cerebrino, um conhecimento que se guarde simplesmente como ilustração para que alguém então se diga erudito no direito. O direito se orienta para a prática. É a prática jurídica que desempata, que dá o norte, que dá a diretriz do próprio fenômeno jurídico e do saber do direito. Então alguém maneja normas jurídicas, alguém interpreta normas jurídicas, alguém se relaciona com as instituições do direito, não por simplesmente conhecer e dar aqui uma diretriz que fosse ímpar, que fosse indiferente à realidade, mas fundamentalmente toda interpretação e todo ato no direito se dá para os fins práticos, para a decisão, portanto. A aplicação do direito não é o ato final da vida jurídica. A aplicação do direito é o ato que constitui a própria vida jurídica. O jurista só age, o jurista só sabe, o jurista só afirma, só decide, só peticiona, só faz arrazoados, só desenvolve sua vida jurídica justamente por conta desses fins, por conta desta prática, por conta desta aplicação, que é o final desta expectativa, ou pelo menos deste relacionamento, desta dinâmica do próprio direito. Então, não se pode tomar a expectativa, não se pode tomar aqui a concepção de que o direito seja um conhecimento que se construa simplesmente para colecionar, para guardar ou para saber qual é o melhor direito ou então qual é o direito correto aplicado à realidade. Já a hermenêutica jurídica derrubou toda esta concepção. No meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, eu insisto no fato de que há uma unidade decisória do fenômeno jurídico. Advogados, juízes, promotores, delegados, oficiais de justiça e toda a sociedade orientam seus atos exatamente para os fins de decidir, para os fins de aplicar determinadas orientações em casos concretos, e isto é fundamentalmente jurídico-normativo. Normas jurídicas dão balizas, dão competências, dizem quem pode julgar, quem pode prender, quem pode recorrer, quem pode ter aqui a competência de advogar em favor de alguém. Muito bem, tudo isso está dado normativamente. Mas as decisões e as aplicações do direito se dão atravessadas no solo da sociabilidade. O que eu quero dizer por isto? Se nós vivemos numa sociedade que é racista, nós já sabemos que as decisões, que as aplicações do direito são constituídas por este mesmo racismo. De tal sorte que ainda que as normas jurídicas declarem o contrário, ainda que elas apontem para um não racismo, ou seja, ainda que elas apontem para algum nível de igualdade aqui formal no plano da lei, nós sabemos que aquilo que constitui a realidade da sociedade são relações que são estruturadas mediante o racismo. Então, a decisão jurídica já se volta, já sabe que tem um espaço de aplicação no qual o racismo está permeando o tecido social. Então, aquele que sofre o racismo, ele já considera nas suas expectativas de decisão jurídica que vai andar numa rua sabendo que, eventualmente, o aparato do Estado, sabendo que os agentes do Estado olharão para si com este olhar do racismo, e isto acarreta a essa pessoa um gravame maior do que a outras pessoas. Esse gravame do racismo pode não estar explicado, pode não estar aqui escrito em normas jurídicas, mas o aparato jurídico prático do Estado, delegado, policial, juiz, promotor, advogado, todos aqueles que lidam com a fazer do direito são atravessados pelo racismo, de tal sorte que um negro numa sociedade racista, como é o caso da brasileira, ele já tem uma expectativa de que as decisões acerca de sua conduta serão mais graves do que as decisões, eventualmente, daquele que não seja negro. Isto, tristemente, nos faz ver que a decisão jurídica não é uma decisão simplesmente hermenêutica por meio de normas. É uma decisão também normativa, mas uma decisão que está atravessada no solo da sociabilidade. Isto nos dá a compreensão de que a decisão jurídica não é simplesmente um momento pelo qual alguém opta por fazer tal contrato, não é o momento de uma sentença de um magistrado, é um todo, é um complexo das relações sociais, porque o direito aqui passa por todas as dinâmicas da sociabilidade. Todas as relações sociais são relações jurídicas, ainda que elas não transbordem para ler uma norma jurídica, ainda que elas não transbordem em conflitos que venham ao fórum, que venham a ser processados no Poder Judiciário, tudo está perpassado pelo direito, dado que até um contrato
entre duas pessoas que jamais frequentaram o fórum, ou que jamais ingressaram com ações judiciais, ou que jamais foram rés em casos processuais judiciais, tudo isso está atravessado por vínculos que são jurídicos. A forma da subjetividade jurídica acompanha a todos e perpassa a todos, ainda que isto não transborde para o plano processual, para o plano do Poder Judiciário. Muito bem, este modelo, este âmbito de decisão jurídica, esta unidade que se dá da decisão jurídica em todos os casos, nos faz perceber que decisão jurídica não é apenas a decisão judicial em um fórum. A decisão jurídica também é esta, mas é a decisão das partes quando estão fazendo contratos, é a decisão dos advogados quando creem que tal estipulação de cláusula contratual é melhor para o seu cliente do que uma em sentido contrário. Tudo isso é âmbito da decisão jurídica. Até mesmo, nós podemos chegar a isto, eu insisto nessa reflexão, até mesmo quando alguém vai sair de casa para uma festa à noite e resolve levar junto consigo um documento de identidade, o seu RG, seu documento que o identifica juridicamente para a sociedade, isto é uma decisão jurídica, porque ele sai de sua casa, vai a uma festa, vai a uma certa circunstância de um evento e ele tem a expectativa de que por lá ele possa se deparar com uma autoridade policial. Ele tendo um documento de identificação, ele tomou uma decisão para fins de direito que faz com que ele possa ser automaticamente identificado, possa saber do seu passado para fins criminais. Portanto, isso também é uma decisão jurídica minúscula, que todo ser humano toma no cotidiano de sua vida, e isto pode ser compreendido como uma decisão, portanto, jurídica. Tomando este nível da decisão jurídica num momento mais amplo do que simplesmente aquela decisão de um juiz no fórum, reconhecendo que este talvez seja o momento da decisão de um magistrado no fórum, talvez seja um momento aqui privilegiado, um momento exemplar da decisão jurídica, mas não é o único. A decisão jurídica é feita por juristas e também por não juristas. Tomando esse contexto geral que está voltado a finalidades, que está voltado à aplicação, à prática do cotidiano, dos afazeres cotidianos, é também preciso que nós saibamos que a decisão jurídica é também um instrumento de argumentação. Pessoas prendem, pessoas soltam, magistrados julgam, decidem, prolatam sentenças, advogados recorrem, advogados peticionam, promotores acusam. Todo este procedimento do mundo jurídico é constituído mediante linguagem, mediante argumentação. Então as pessoas escrevem petições, as pessoas sentenciam com base em textos escritos, tudo isso vai constituindo autos processuais. Este mundo das decisões jurídicas é um mundo argumentativo. Pensar na decisão a partir da argumentação é também tentar entender quais as estratégias que constituem aqui os níveis discursivos, que constituem também as defesas, as acusações, como alguém decide, amparado em determinados relevos de um auto processual, dando maior incidência a determinadas questões, afastando outras questões, ocultando ou desconhecendo também outras argumentações. Portanto, a argumentação jurídica é fundamental para que nós entendamos a decisão, dado que esta argumentação revela práticas e, em especial, estratégias de todos na hora da acusação, na hora da defesa, na hora de uma sentença, por exemplo. Então, pensar na decisão jurídica é também pensar nas modalidades de argumentação que o jurista tem para conduzir o seu espaço cotidiano e também o não jurista tem para balizar sua conduta naquele que é o espaço da própria sociabilidade geral. Tomando este horizonte, nós vamos perceber que a decisão jurídica não é aquilo que tradicionalmente a teoria geral do direito persiste em falar. A decisão jurídica não é simplesmente uma subsunção. No meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, eu insisto neste nível de compreensão. A subsunção seria um modelo ideal da própria decisão jurídica, pelo qual um jurista toma a consideração de uma norma genérica, depois ele se depara com um fato concreto, a partir daí então ele passaria um traço e diria, dada a norma geral, dado um fato concreto que está albergado nas hipóteses da norma geral, disso advém uma conclusão que seria, então, no caso, por exemplo, uma sentença. Nós não temos a decisão jurídica como um instrumento de subsunção. O jurista não age desse modo. A subsunção seria uma espécie de silogismo, premissa maior, premissa menor e conclusão. O jurista não age assim, porque em todo o seu trâmite de afazer jurídico, ele já está voltado à aplicação, ele já está voltado
ao instrumento fundamental prático de decidir para os fins de salvar seu cliente, de acusar aquele que fosse o réu, ou então um juiz, quando vai decidir, já tem uma espécie de arcabouço, já tem estruturas interpretativas constituídas dentro de si, que fazem com que ele leia um auto processual, que fazem com que ele perceba a narrativa de um réu quando da sua oitiva. Tudo isto vai fazer com que a decisão de um juiz já esteja moldada a partir de circunstâncias que ele vai tendo, ou que ele vai decidindo, ou que ele vai constituindo, já muitas vezes quando enxerga o réu, quando enxerga a circunstância, e tudo isso vai sendo elaborado depois argumentativamente. Então encontramos a norma conforme a decisão que queremos já ter em um caso concreto. O processo do silogismo, este processo da subsunção de uma norma geral, dada aqui a subsunção de um fato a essa norma geral para chegar a uma conclusão, esta subsunção, por mais que seja aqui posta como modelo ideal, modelo aqui narrado como sendo o mais perfeito da técnica jurídica, ele não opera assim na realidade. Juristas e não juristas já têm interesses, horizontes, já decidem quais são seus caminhos ou quais são suas expectativas ou suas estratégias. As normas vêm depois para dar baliza, para dar reforço a essas estratégias e, inclusive, a narrativa argumentativa dos fatos advém também no escopo dessas estratégias. Não é uma leitura aqui olímpica das normas, não é também uma leitura imparcial dos fatos que depois faz com que haja a subsunção e a decisão se apresente. Ao contrário, o fenômeno jurídico é primeiro uma decisão, é primeiro uma posição, um posicionamento em face do mundo e depois é o tomar nas mãos quais as normas permitem narrar fatos de tal sorte que tudo isto levaria a uma finalidade que fosse melhor ao interesse daquele que lida com o próprio direito. Isto para nós nos dá a dimensão de que a decisão e a argumentação do direito se fazem sempre com vistas a realidades que são práticas, com vista a interesses, com vistas inclusive a horizontes de constituição da própria compreensão hermenêutica e factual. Esta é a chancela, este é o espaço pelo qual o jurista e o não jurista operam na realidade. Muitos insistem já no século XX em relembrar que a argumentação jurídica, que vai constituir o tecido da decisão jurídica, ela não se dá como simplesmente instrumento lógico. Nós não pegamos uma norma e depois aplicamos essa norma, nós colocamos essa norma em cima de um fato para chegar a uma conclusão. A subsunção não é o modelo do jurista. Muitos insistem com o fato de que a argumentação jurídica não opera em nível lógico. Muitos teóricos do direito, inclusive, insistem no fato de que a argumentação jurídica é quase lógica. Ela não opera no nível da lógica, ela opera numa quase lógica. Chaim Perret-Uman é um desses teóricos do século XX que insistem que o procedimento jurídico não é o do absoluto de uma lógica, mas é o de uma quase lógica. Portanto, o silogismo, aquilo que está similar, por nós é muito usado naquilo que seja a argumentação jurídica. Ricard Sensiches, este teórico espanhol do direito, também no século XX, insistiu com o fato de que a argumentação jurídica não é racional, ela é razoável. Nós queremos comover pessoas, nós queremos fazer com que juízes se inclinem à nossa posição, nós como juízes também queremos fazer com que alguém possa saber que essa sentença foi correta, nós como professores de direito, magistrados, procuradores, promotores, advogados, em quaisquer posições do direito, queremos fazer com que as pessoas se sensibilizem a partir do seu horizonte para determinados fins, para determinadas aplicações do direito. Isto é o razoável, não o racional. Esta lógica do razoável, daquilo que fala aos sentimentos, daquilo que fala às inclinações das pessoas e não contra as inclinações das pessoas, isso se dá muitas vezes, por exemplo, num júri, num tribunal de júri, quando é preciso falar aos jurados que têm cada qual suas emoções. Mas também se dá ao juiz, também se dá ao advogado, também se dá ao promotor, ao delegado, ao carcereiro, a todos que estão lidando com a vida jurídica. Portanto, a lógica jurídica não é racional, é razoável. Podemos ainda, neste nível de compreensão, dizer que a argumentação jurídica se faz mediante tópica. Theodor Fiweg, este teórico alemão do direito também do século XX, insiste no fato de que nossa argumentação não esgota horizontes que sejam simplesmente ideais, de uma teoria plena sobre lógica dos conceitos normativos, mas a argumentação jurídica trabalha no nível tópico. Tópico aqui tomando-se o sentido de
espaços, lugares comuns, lugares vazios, que são apoios de todas as pessoas ou da vida social no nível da argumentação. Então, quando nós dizemos coisas como alguém é ordeiro, alguém é respeitador da família, alguém é temente a Deus, esses espaços comuns, esses lugares comuns, este âmbito de referência da nossa compreensão média atinge as pessoas, de tal sorte que alguém, sendo argumentado que é uma pessoa de bem, de família, as pessoas já esperam que suas atitudes sejam atitudes postas como boas. Esse tipo de argumentação não é normativa, jurídica, institucional. Esse tipo de argumentação é tópica, tomando tópica aqui, volto a dizer, no sentido de lugar comum. As pessoas se baseiam em suas argumentações em narrativas como tais, se lastreiam, portanto, em sensibilidades de lugar comum e por isso a lógica é razoável, nunca racional. Ela sensibiliza pessoas, ela inclina as pessoas a determinados horizontes mais do que propriamente esquadrinha qual seria o correto, qual seria o factual de determinadas circunstâncias. Também no nosso tempo nós temos outra leitura sobre a decisão e a argumentação que insiste para o fato de que nós precisamos, no momento da manifestação do direito, dos fatos e da confecção de decisões jurídicas, nós precisamos observar não simplesmente aquelas normas jurídicas que sejam regras de conduta ou de competência. Nós precisamos também observar outras normas jurídicas que são de princípios, normas principiológicas. As constituições do mundo, desde o pós-Segunda Guerra em especial, essas constituições têm cada vez mais apontado para princípios jurídicos. Esta principiologia se vê em constituições como a do Brasil, de 1988, e muitos teóricos dizem que ao interpretar, ao aplicar o direito, além de observar aquelas normas de conduta e competência, nós também precisamos ter o contexto, a moldura dos princípios do direito, princípios que estão impostos na Constituição, que estão aqui asseverados também por tratados, por convenções internacionais e que estão albergados no contexto de um sistema jurídico, de tal modo que o afazer do jurista para a decisão e a aplicação, na sua argumentação, deve fazer também uma espécie de ponderação de princípios. Deve manejar normas, levando em conta regras que dão conduta e competência, mas também os princípios jurídicos e, a partir daí, fazer um cotejamento desses princípios nos casos concretos. Essa casualística de proceder aqui a uma espécie de ponderação dos princípios se cruzando em determinados casos, tudo isto seria um afazer contemporâneo do jurista. Muitos teóricos têm insistido no momento presente nesta reflexão. Eu lembro desde teóricos aqui que não estão no campo do direito, como John Rawls, no próprio plano da filosofia política, mas chegando até a juristas como Dworkin, Alexi e tantos outros mais. Esses juristas insistem no fato de que a argumentação deva se fazer mediante princípios. É verdade que nós temos nas constituições contemporâneas uma série de princípios que nos dão diretrizes para o plano do afazer jurídico. Essas diretrizes nos dão balizas, inclusive, para ponderar em casos concretos quais são os feixes de valores que o direito apresenta para incidir sobre a realidade, mas também é preciso insistir criticamente no fato de que o direito, quando apresenta tais princípios, ele não faz aqui uma espécie de superposição que venha a corrigir a realidade social, suas estruturas, suas explorações e suas opressões. Os princípios advêm desta mesma sociabilidade, eles exprimem, no final das contas, diretrizes desta sociabilidade e, por causa disso, os princípios que temos nas constituições e no afazer jurídico do mundo dos dias de hoje, por mais que salvaguardem direitos humanos, por mais que sejam muito aqui relevantes no sentido de dar dignidades às pessoas, seja no plano individual, seja no plano social, esses princípios ainda refletem estruturalmente a sociabilidade do capitalismo. Portanto, nós não podemos imaginar que esses princípios sejam a salvação da exploração das pessoas, nem tampouco são princípios que levantem-se para além do quadro de opressões que atravessam essas mesmas explorações. Os princípios, no final das contas, são garantias aqui de reprodução de uma ordem capitalista, ainda que de reprodução modulada. Quero dizer por isso que esta reprodução que garante o capital, garante a exploração, garante, portanto, a existência de classes e garante com que bilhões de pessoas no mundo sejam exploradas por um número muito pequeno de pessoas também no mesmo mundo, e todo este quadro está posto de alguma maneira nos princípios,
que garantem estabilidade, segurança dos contratos, garantem propriedade privada. Este quadro, claro, está modulado em muitas constituições e em algumas culturas jurídicas de alguns países do mundo, está modulado por respeito aos direitos humanos de tal sorte que se abomine, por exemplo, a tortura. Mas é preciso pensar que no estrutural, os princípios que nos parecem aqui altamente relevantes em termos éticos, eles são princípios que remanescem da fonte de uma estruturação social que é a capitalista. Portanto, estão atravessados também esses princípios por mecanismos que são os mecanismos de exploração, de opressão, por toda a conjunção de reprodução social que o capitalismo apresenta. Daí, a argumentação jurídica, ela se faz não necessariamente apenas por normas de conduta e competência, se faz por princípios, mas toda essa argumentação é constituída ideologicamente pelos horizontes do capitalismo. Pensar criticamente a decisão e a argumentação não é simplesmente pensar em remanejar normas jurídicas, privilegiando as normas de um tipo para de outro tipo. Este é um afazer cotidiano. Mais que isto, é preciso pensar que a decisão jurídica, que o processo de constituição da aplicação do direito na realidade, que tudo aquilo que também envolve a argumentação jurídica, tudo isto é um procedimento, é um processo, é um complexo que está acoplado e que é resultante da própria decisão social. A sociabilidade capitalista é de um modo, ela estrutura o direito e o Estado também ao seu modo, e a partir daí a decisão jurídica é simplesmente, nesse ponto, uma sorte de constituição em grau secundário daquilo que é a decisão social num grau maior. Portanto, uma busca crítica em relação à decisão jurídica há de perceber a decisão jurídica plantada no solo da sociabilidade, e o decisivo para nós, mais do que a decisão jurídica em específico, é também saber qual é a decisão social e quais os parâmetros que temos nós para fixarmos-nos nestas decisões ou então para lutarmos pela transformação deste mesmo quadro estrutural das coisas.